Me empolguei tanto aqui que até esqueci de ligar o computador. Glória a Deus. Mas Deus é bom, amém? Que alegria ver vocês aqui, os irmãos que não podem estar conosco. Que Deus te abençoe ricamente também, queridos. Mas como é bom estar na casa do Senhor, amados. Aqui é a casa do pão, é a casa do Pai. Aqui é onde nós temos comunhão, é onde o Senhor ordena a bênção. Muitos dos nossos irmãos estão, alguns no grupo de risco por causa da idade, né? Aqueles que estão com alguma meio gripado, nós orientamos para que não viesse aos cultos, que aguardasse mais uns dias. Mas que bom que você veio, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos compartilhar a palavra, o Devon vai me ajudar hoje. Se você quiser pôr o primeiro versículo do dia aqui, Devon. Quinta-feira, querido, nós pregamos sobre águas restauradoras de Deus. E essa semana o Senhor tem me levado a falar sobre as águas do Senhor. Eu peguei quinta-feira Ezequiel 47, que fala da fonte das águas purificadoras. E hoje eu vou continuar falando de águas restauradoras. Então o Espírito Santo me levou a 4 textos da Bíblia de águas restauradoras, porque nós entendemos que é um tempo de restauração, amém? É um tempo de 2020, é um tempo de Deus restaurar algumas coisas, inclusive a sua igreja, restaurar nós da igreja do Senhor. E restaurar, querido, é pôr tudo em bom estado. Restaurar é instituir novamente. Restaurar é revigorar-se. Restauração fala de renovação, fala de restabelecer. Restaurar fala de reconstruir. Restaurar fala de voltar ao estado anterior. É uma recuperação, é uma reconstituição, é uma restituição, é um conserto, é um reparo. Ano de 2020 é ano das grandes coisas que o Senhor quer restaurar na sua igreja, amém? Glória a Deus. Então esse ano, além de ser um ano das grandes coisas, o Espírito Santo tem falado no nosso coração que será um ano de restauração também, querido. Então você que precisa ser restaurado, é um tempo para ser restaurado esses dias. E a primeira coisa que o Senhor quer restaurar na igreja são os servos humildes. Uma das coisas que o Senhor quer restaurar, e nós precisamos ser restaurados, é sermos servos humildes diante do Senhor. Olha o que diz o texto de João 13:5 aqui no telão. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Querido, aqui conta o texto que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Aleluia. Querido, Jesus, o Filho de Deus, o Cristo enviado, Jesus Cristo de Nazaré, Ele deixou toda a sua glória, Ele deixou o céu, Ele deixou o Pai, e veio a essa terra cumprir o teu chamado. Jesus nessa terra, Ele era 100% homem, mas 100% Deus também. Jesus saiu de Deus, Jesus, o Filho de Deus, o Pai colocou tudo nas suas mãos, aleluia. Todo o poder foi dado para Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. E agora Jesus, o próprio Jesus, querido, o Mestre, o Filho de Deus, Ele está lavando os pés dos seus discípulos. Deveria ser o contrário, né? Os discípulos lavaram os pés do Mestre. Mas aqui Jesus está nos dando uma lição de ser servo humilde, de humildade, porque Jesus veio para servir, e nós como cristãos, nós temos que entender que nós também precisamos servir, assim como Jesus veio para servir. Eu e você estamos na igreja, somos de Cristo para servir, querido. O teu chamado, o meu chamado é ser servo, é servir as pessoas,
é servir a igreja, é servir a cidade, ao país, é servir as famílias. Nós fomos chamados para servir. Aqui Jesus nos dá um exemplo de como ser servo e com humildade. Aleluia. E é interessante que então os apóstolos ali, os discípulos, eles ficaram espantados com aquela atitude de Jesus. E quando chegou em Pedro, Jesus está falando: olha, eu preciso lavar o pé de vocês, eu quero lavar os pés de vocês. E Pedro então, como era afoito, Pedro era ousado, Pedro era meio esquentadinho, e ele era a característica do apóstolo Pedro, e ele diz assim: não, Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar meu pé não, imagina, é um absurdo isso. E então Jesus diz assim: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí então Pedro diz assim: então, Senhor, não somente os pés, lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo. Pedro era assim, querido, demorava para cair a ficha, mas quando caía, caía o orelhão inteiro. Nossa, ficha agora eu fui longe, hein? Tamires nem sabe o que é ficha, né? Queridos, então Pedro respondeu: lava-me por inteiro, Senhor. Nesta manhã, Deus quer nos lavar com as suas águas restauradoras, purificando o nosso coração, querido. Deus quer nos lavar com as suas águas, porque na bacia tinha água. Hoje, as águas restauradoras naquela bacia que Jesus lavou os pés dos discípulos, é para restaurar os servos, é para restaurar a humildade que nós precisamos ter, querido, em nome do Senhor Jesus. Amados, a humildade é o contrário da soberba, da arrogância. A humildade era uma das características do Senhor Jesus. Certa vez eu li um livro chamado Subindo a Montanha, do Rick Joyner, e ele teve uma visão que quando ele chegava no céu, quando ele passava, os anjos tinham uma certa respeito quando ele passava. E de repente, no final da visão, ele perguntou ao anjo que estava acompanhando, por que quando nós passávamos, os anjos, eles demonstravam respeito, reverência quando nós passávamos assim? E aquele anjo disse para ele: é porque a capa que você está usando é muito respeitada aqui no céu. Ele mas falou: que capa que eu estou usando? E o anjo então disse: a capa da humildade. Irmão, a humildade é respeitada no céu. A humildade é o que o Senhor Jesus tinha, mesmo sendo rei de toda a terra, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus era humilde, e aqui ele prova toda a sua humildade, lavando os pés dos discípulos, querido. E muitas vezes nós estamos na igreja e deixamos a soberba entrar no nosso coração, porque às vezes Deus dá um dom para você, e você já acha que você é o cara, o super-homem, a mulher maravilha, porque Deus te deu um dom. Ei, o dom não é para você se mostrar, o dom que Deus te dá é para você servir. Deus nos dá dons para nós servirmos, aleluia. Quando a gente pega o exemplo de José lá no Egito, José é um exemplo de servo, de humildade. José, querido, ele serviu seu pai Jacó, ele servia os seus irmãos. José foi vendido como escravo, e na casa de Potifar ele continuou servindo, e depois inventaram uma calúnia, prenderam José, e José lá na prisão, mesmo sendo obediente, mesmo Deus estando com ele, José serviu na prisão. E depois então Deus tira ele da prisão e coloca no palácio de Faraó, e lá no palácio José continua servindo, querido. José, por onde ele passava, ele servia. Você não vê José murmurando, você vê José servindo em todo o tempo. José serviu na prisão e serviu no palácio, serviu a sua família, a seus irmãos, ao seu patrão. Aonde José passava, ele servia. Meu irmão, deixa eu te falar algo, querido. Quem gosta de ser servido é Faraó. E eu quero te dizer que o tempo de ser servido na igreja acabou. É o tempo não de Faraó na igreja, é tempo de Deus levantar Josés dentro da igreja. Homens e mulheres que vão servir. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Deus quer restaurar a alegria. Aleluia. Vamos para o segundo texto, Edevan, por gentileza. Eu peguei o texto, querido, das bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. João 2,7 diz assim:
Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Amados, Jesus está numa festa. Jesus foi convidado para uma festa. E eu queria te dizer que para acontecer um milagre na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é convidar Jesus para entrar na tua vida, para entrar na tua casa, para entrar no teu trabalho, para entrar na tua saúde, para entrar nas tuas finanças. Para acontecer um milagre, o primeiro passo que você tem que fazer é convidar Jesus para entrar, porque quando Jesus entra, a alegria entra junto, porque Jesus é alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa festa, está lá distribuindo comida, bebida. E chegou numa hora da festa que acabou o vinho. E Maria, mãe de Jesus, vai até Jesus e diz assim: filho, acabou o vinho. E Jesus dá uma resposta dura para sua mãe. Jesus diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus deu uma resposta muito dura para Maria naquele dia. Mas Maria entendeu, Maria sabia. Porque quando Maria diz assim: Jesus, acabou o vinho, Maria está dizendo assim: Jesus, acabou a alegria. Porque o vinho simboliza alegria, querido. Se numa festa acabasse o vinho, significaria que acabaria a alegria também. Você imagina você numa festa de casamento, no meio da festa acaba, as coisas não tem mais o que servir. E aqui Jesus então está falando: ainda não é chegada a minha hora. Apesar da resposta dura que ele deu para Maria, Maria chamou os empregados e disse assim: fazei tudo quanto ele vos mandar. Porque Maria sabia quem era Jesus. E Maria sabia, se tinha alguém que poderia restaurar a alegria naquela festa, esse alguém era seu filho Jesus. Se tinha alguém que poderia resolver o problema, fazer um milagre, essa pessoa era o Senhor Jesus. Então, uma coisa que eu aprendo com Maria, querido: o segredo do milagre é obediência. Porque quando Maria chama os empregados e diz assim: olha, tudo que Jesus falar, vocês obedeçam. Aí está o segredo do milagre: obediência. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a alegria chega, o milagre chega, as coisas são restauradas, porque nós estamos obedecendo. E esse é um segredo: obediência. Então Jesus, naquele tempo, eram talhas que tinham, que eram vasos de barro, que se colocava água. E ali tinha 6 talhas, 6 vasos de barro, irmão. E é interessante que, pastor, o que tem a ver as talhas, os cântaros, os vasos de barro? Eu quero te dizer nesta manhã: nós somos as talhas. Nós somos os vasos, vasos de barro, vasos de honra, que Deus quer usar, querido, que Deus quer derramar a água é a palavra de Deus. Nesta manhã, nós somos os vasos, nós somos as talhas, onde o Senhor quer derramar a água, que é a palavra dEle, e quando essa água chega, a alegria chega. Oh, aleluia, querido. A Bíblia diz que cada talha tinha 30, era medida por metreta. É uma palavra difícil, mas eu vou traduzir para você. Metreta é a medida que eles faziam para os líquidos, que variava entre 30 e 40 litros cada metreta. Então, só para você ter uma ideia, 2 ou 3 metretas, ou metretas, não sei como é que fala esse nome, correspondia a mais ou menos 100 litros por talha. Se tinha 6 talhas, quem é bom de matemática aí? 6 vezes 100, 600 litros de água tinha naquelas talhas. É muita coisa, gente. 600 litros é muita coisa, é ou não é? E Jesus vai transformar 600 litros de água em 600 litros de vinho. É muito vinho, é muita alegria. A Bíblia fala de 4 medidas: uma boa medida, uma sacudida, uma medida
Quando você, a boa, imagina você pegando laranjas, num pé de laranja e colocando num saco. Então você vai lá, tem um saco, você tem uma boa medida, aí você tem uma recalcada medida. É quando você dá aquela sacudida para caber mais, sabe? É uma medida maior, parece que não vai caber mais, mas você dá uma chacoalhadinha e cabe mais. E depois tem uma terceira medida, que é a medida recalcada. Recalcada e sacudida, é aquela que você, além de fazer assim, você faz assim, para caber mais. Né, Marlene? A Marlene ontem fez isso daí lá na casa do meu cunhado, lá que nasceu o filhinho dele, meu sobrinho, Caio. E nós fomos levar as roupas deles para minha sogra lavar. A Marlene estava nos ajudando, junto com o Edevan, tinha muita roupa. Eu falei, Marlene, faz caber tudo no saco aí. Então ela fez o quê? Recalcada, sacudida e transbordante, que veio transbordando. E é essa medida que eu quero falar para você hoje. Não é a boa medida, não é a sacudida e nem a recalcada, é a transbordante. Hoje, querido, a porção que Deus tem de alegria para a minha vida e para a tua vida é uma porção transbordante de alegria. Louvado seja o nome do Senhor, porque a água feita em vinho simboliza alegria, e alegria, meu irmão, deixa eu te falar, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz, alegrai-vos sempre no Senhor, alegria é um mandamento. É igual o perdão não é um sentimento, o perdão é um mandamento. Jesus falou, perdoe um ao outro, irmão. A alegria é um mandamento do Senhor, então você decide estar alegre. Paulo estava na prisão e ele decidiu estar alegre dentro da prisão. Paulo estava indo, irmão, para a morte, e Paulo está alegre, mesmo sabendo que vai para a morte, ele está alegre, porque Paulo entendeu que a alegria é uma decisão, que você se alegra, independente do lugar que você está, independente do ambiente que Deus te colocou, você decide estar alegre. Aleluia! Então se alegre no lugar que você está, se alegre onde Deus te colocou, seja na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em qualquer lugar. Deus colocou você aí, Deus está no controle de tudo, Ele não perde o controle, por isso você pode se alegrar, porque Deus está no controle da sua vida, aonde você estiver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que o Senhor quer restaurar no dia de hoje, querido. Deus quer restaurar a sua saúde. E tem mais um texto aqui que fala sobre a restauração da saúde. É o terceiro, Edevan. João 5:8. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Esse versículo, queridos, está naquela passagem que Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Essas palavras de Jesus é nesse tanque, nesse texto. O que é o tanque de Betesda? Tanque de Betesda significa casa de misericórdia. É um nome bonito, não é? Melhor, já pensou se fosse casa da tristeza? Ninguém queria ir para lá, né? Mas casa de misericórdia é um nome bonito. Era uma fonte de água que havia em Jerusalém. Essa fonte, irmão, tinha 5 alpendres nessa fonte de água lá em Jerusalém. E era uma cobertura apoiada por grandes colunas. Então você imagina colunas e coberturas. E tinha a fonte. E o que acontecia nesse tanque? Né? Porque você fala tanque, você já pensa que é aquele tanque de lavar roupa. Não, era um tanque grande. Tinha 5 colunas com cobertura. E nesse tanque de água, que era grande, irmão, ficava muitos enfermos, muitos paralíticos, muitos cegos, muitos surdos, muitos mudos. Eram muitos enfermos, era uma multidão de enfermos que ficava em volta desse tanque, esperando as águas serem agitadas. Por quê? Porque o texto bíblico diz que de tempo em tempo um anjo, ele descia e agitava as águas. Quando esse anjo agitava as águas, aquela multidão de enfermos, quando via as águas agitadas, o primeiro que chegasse e tocasse nas águas,
era curado. Mas isso acontecia só quando o anjo descia para agitar as águas. E havia nessa multidão um homem enfermo há 38 anos. De repente você está aqui, e você que nos acompanha pela internet, lutando contra uma enfermidade. Há 1 ano, 10 anos, 20, 30, não sei quantos anos. Este homem estava lutando com uma enfermidade há 38 anos. Quanto tempo você tem buscado a sua cura física? Ah, pastor, está tudo bem comigo. Mas hoje, meu irmão, a restauração não é só cura física, é cura espiritual também. Às vezes tem alguma área da sua vida que precisa ser curada. Às vezes é a sua área física, a sua saúde, ou a saúde de alguém que você ama, ou às vezes alguma área da sua vida, às vezes pode ser até a tua área espiritual, que precisa ser curada, precisa ser restaurada nesta manhã. Jesus, ele conhece a sua vida, Jesus conhece a sua necessidade, Jesus conhece a sua situação, Jesus conhece as suas dores, seus sofrimentos, suas aflições. Jesus conhece o seu levantar, seu deitar. Jesus conhece o seu caminhar. E Jesus perguntou para aquele moço: você quer ser curado? Perguntou para o paralítico: você quer ser curado? E Jesus nos pergunta nesta manhã: você quer ser curado? Porque essa palavra se renova a cada dia. E Jesus não está falando mais com aquele paralítico. Jesus está falando comigo e com você. E o Senhor Jesus nos pergunta: você quer ser curado? Porque hoje eu tenho restauração para a sua saúde. Eu tenho cura. Eu tenho milagre em qualquer área da sua vida que você deseja, que você quer. Eu estou aqui para te tocar, para te visitar. Você não precisa mais, irmão, esperar um anjo vir de vez em quando. Não. Jesus está com você todos os dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O paralítico, quando Jesus pergunta para o paralítico: você quer ser curado? Aí a resposta do paralítico foi a seguinte: Senhor Jesus, ninguém pode resolver o meu problema, porque quando eu vejo as águas agitadas, que eu me levanto para tocar nas águas, sempre tem alguém que chega antes do que eu. Porque ele era paralítico, então ele tinha dificuldade de se mover. Então ele nunca conseguia ser o primeiro. Às vezes esse paralítico lá, irmão, estava desde nascimento, desde a infância, 38 anos querendo tocar nas águas, mas sempre tinha um que tocava primeiro que ele. E ele não conseguia tocar na água. E então o paralítico estava falando para Jesus: ninguém pode resolver o meu problema, ninguém pode resolver minha situação. Sempre tem alguém que vai antes do que eu e toca. Talvez, meu irmão, nesta manhã, eu quero te dizer que ninguém pode resolver o teu problema a não ser Jesus. Só Ele tem a solução dos seus problemas. Talvez você já procurou vários lugares, vários métodos paliativos, podem resolver no primeiro momento, mas depois piora. Eu quero te dar uma boa notícia nesta manhã: Jesus é o único que pode resolver definitivamente o teu problema. Somente Ele pode resolver. Então Jesus, conhecendo aquele paralítico, Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos. Jesus então disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E naquele exato momento, aquele paralítico foi curado. Aleluia. Você crê? Você crê? Se você crê, o Senhor Jesus te diz no dia de hoje: levanta e anda. Levanta e anda. Não importa o problema que te acometeu, não importa a doença que está em você, não importa, meu irmão, a situação que você esteja. Jesus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: levanta e anda. Levanta e anda para viver as grandes coisas que eu tenho para você nesse ano. Aleluia. E a quarta e última coisa que eu queria falar essa noite com vocês: as
águas restauradoras de Deus. Deus quer restaurar os adoradores. Às vezes as pessoas falam assim: Deus quer restaurar a adoração. Está errado. A adoração nunca foi problema para Deus, porque a Bíblia diz que os anjos ficam de dia e de noite, 24 horas, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Lá no céu tem adoração o tempo todo, irmão. Então Deus não quer restaurar a adoração, Deus quer restaurar os adoradores. Separei um texto aqui de adoradores, de adoração, que é o encontro que Jesus teve com a mulher de Samaria. Eu comentei um pouquinho na quinta-feira sobre isso. Jesus disse para aquela mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos também. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então Deus nesta manhã quer restaurar os servos humildes, a alegria, a saúde e os adoradores. Como nós já falamos hoje, Jesus saiu de Deus. Nós somos as talhas, os vasos de barro, para que a água seja derramada sobre nós. Falamos do tanque de Betesda, que era a fonte de água de Jerusalém. E aqui Jesus está falando para a mulher: se você pedir, Ele te dará águas vivas. Aleluia. Irmão, Jesus disse assim, que se bebermos dessa água que Ele nos dá, nunca mais teremos sede. Aleluia. Muitas vezes, amados, a gente acha que a adoração está centralizada num lugar. A adoração não está centralizada em um lugar, a adoração está centralizada em Deus. Porque nós podemos adorar a Deus, querido, nos cultos, nas igrejas, na sua casa, no seu carro, até quando você está tomando um banho, em qualquer lugar, na fila de um banco, na feira, andando, caminhando, no trabalho, em qualquer lugar você pode adorar a Deus, porque a adoração está centralizada em Deus. E um adorador é aquele que adora todos os dias, é aquele que serve a Deus todos os dias, é aquele que cultua a Deus todos os dias, é aquele que se prostra todos os dias, é aquele que tem uma vida de prostração, de joelho, uma vida rendida ao Senhor. E são esses adoradores que a Bíblia fala que Deus está procurando, irmão, que as águas restauradoras nesta manhã venha restaurar os adoradores da casa do Senhor. A água que eu lhe der se fará em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Mas que águas são essas, querido? Deixa eu te falar, meu irmão. Lá no texto do tanque de Betesda, tinha a água do tanque que o anjo agitava e os enfermos eram curados. Aleluia. Jesus pegou a água, pôs na bacia, lavou os pés do discípulo, porque Jesus estava dando exemplo de humildade, de servir. E depois, quando Jesus transformou a água em vinho, é a restauração da alegria. Mas aqui, as águas restauradoras de Deus são as águas vivas. Quem são essas águas, querido? Essas águas é o próprio Senhor Jesus Cristo, que vive e reina no teu coração. Essas águas são o Espírito Santo, que flui do trono de Deus como um manancial. O Espírito do Deus vivo, que habita em mim e habita em você. Essas águas é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que do nosso interior fluirão, aleluia, fontes de águas vivas, que flui, querido, vem do trono do Pai, passa dentro de nós, vai fluir dentro de mim, dentro de você. Essas águas é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos se levantar para a gente orar, queridos. Vou pedir, a pastora está no infantil hoje. Prepara um louvor aí, então, por favor. Não sei se ela vai descer, se ela está no infantil. Queridos, entenda que Deus nos trouxe aqui
para renovar a nossa aliança com Ele através da ceia. Deus nos trouxe aqui para restaurar. Aleluia. Restaurar os servos, a humildade. Saiba que você foi chamado para servir, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para servir. Nós precisamos servir. Deus te trouxe aqui nesta manhã para restaurar a tua alegria. Aleluia. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz a palavra de Deus. Aleluia. Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, você pode se alegrar, querido, porque a alegria é um mandamento. E não importa se você está trancado em casa, se está em isolamento social, se tem pandemia, você pode se alegrar no Senhor, porque Ele mesmo diz: se alegrai-vos no Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E nesta manhã Deus te trouxe aqui para restaurar a tua saúde, para trazer cura sobre você, cura no seu físico, cura na sua saúde, cura na sua família, cura no seu casamento, cura nas suas finanças, cura na sua área espiritual, no seu relacionamento com Deus. Deus quer restaurar a tua saúde. E por último, para nós louvarmos, Deus quer restaurar os verdadeiros adoradores da casa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente liga, meu irmão, os pontos, todo verdadeiro adorador é um servo. Todo verdadeiro adorador tem humildade. Aleluia, glórias a Deus. Humildade que o Senhor Jesus nos deu o exemplo, querido. Pensa bem, o próprio Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos, irmão. O próprio Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dando um exemplo de servir. Jesus falou: eu vim para servir, eu vou lavar os pés de vocês, dando, meu irmão, uma lição de humildade, para que eles tivessem parte com o Senhor. Nesta manhã, o Senhor quer restaurar essas 4 áreas na nossa vida. Então vamos orar e louvar? Amém. Feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra foi pregada nesta manhã. Pai, nós estamos felizes e alegres, ó Pai, porque hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de cultuar ao Senhor em comunhão com os meus irmãos. Hoje a família Fogo para as Nações cresceu um pouco mais, ó Pai. Ah, Senhor, as grandes coisas do Senhor têm se cumprido na nossa vida, na vida da nossa igreja, Pai. Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos restaurados nessas áreas. Pai, nós queremos ser servos, nós queremos servir, porque o tempo de Faraó acabou. Que Deus levante aqui neste lugar os Josés, aqueles que servem. Aleluia. Oh, você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, a alegria nos nossos corações, ó Pai. Dias de tristeza, dias de morte, dias de preocupação, dias difíceis, dias trabalhosos, dias de tempestade, dias de pandemia, dias de vírus, coronavírus. Oh, meu Deus, dias difíceis, mas, Senhor, nós decidimos nos alegrar no Senhor, porque nós sabemos que Tu és o Deus que nos guarda, Tu és o Deus que nos protege, Tu és o Deus que cuida de nós. Ah, Pai, nós sabemos que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Nós sabemos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 do outro lado, mas nós não seremos atingidos, porque a Tua mão está sobre nós. E o sangue de Jesus nos cobre a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor, com o sangue de Jesus. E restaura agora, Senhor, também. Acha em nós verdadeiros adoradores. Vamos louvar. Verdadeiros